Salmos 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela alegria, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, lermos a tua palavra. E te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja revelada aos nossos corações nessa noite. Nós abrimos os nossos corações, nós dedicamos atenção a este momento e queremos desejosos de que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos dê uma experiência contigo, e que o Senhor toque os nossos corações, e que possamos ao final deste encontro, Pai, termos uma porção a mais de conhecimento do Senhor e uma experiência nova contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, os salmos são orações, são louvores, na verdade são cânticos, onde ali o salmista muitas vezes expressa, abre o seu coração e fala do que está sentindo, fala dos momentos de alegria que está passando, fala dos momentos de dificuldade, fala dos momentos de aflição, e orações pedindo socorro tantas vezes, em outros momentos falando dos inimigos ao redor. Os salmos realmente é um livro da Bíblia emocionante. Geralmente nas leituras bíblicas anuais sempre tem lá um trechinho de salmos diariamente, porque é um momento ali onde podemos também tornar daqueles versículos a nossa oração e realmente sentirmos muitas vezes aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é verdade? E este salmo aqui, lá na Bíblia, se você está com a Bíblia física, ou no aplicativo, o título do salmo é o seguinte, está escrito assim: ação de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa, é o título do Salmo 30. E Davi então é o autor deste salmo, e esse cântico aqui, ele é usado também na dedicação da casa, né? Alguns teólogos acreditam que talvez Davi tenha usado este cântico, essa música, para consagrar a sua casa ao Senhor em algum momento, o seu palácio. Mas a maioria deles, dos teólogos, creem que essa canção foi usada na consagração da casa do Senhor, do templo que Salomão, filho de Davi, anos depois reconstrói, né, para o Senhor. E esse cântico é usado na dedicação da casa. Embora Davi ele fosse um homem segundo o coração de Deus, na Bíblia diz isso a respeito dele, embora Deus o amasse, e ele quisesse construir uma casa para Deus, Davi falou isso para o Senhor: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor, que já existiu e foi derrubado, que eu possa reconstruir esse templo para o Senhor é digno de uma casa com honra, um lugar bonito. Mas Deus não deixa Davi construir. Deus fala para ele que por conta de ele ser um homem de guerra, ele não deveria fazer aquilo, ele não poderia fazer aquilo, mas ele falou assim: vou dar esse privilégio ao seu filho, que vier depois de você. Tanto que Salomão faz realmente isso, e Davi o ajuda, Davi deixa o material para que ele possa usar na casa de Deus, mas ele não chega a construir, e sim Salomão. No comecinho desse salmo, eu quero ler com você, ele só tem 12 versículos, quero ler do 1 ao 3 com você. Diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então esse com certeza é um salmo onde Davi engrandece, ele agradece também a Deus por cura. Ele está falando: porque tu me curaste. Davi
por algum motivo aqui, ele passa à beira da morte, tanto que o título do Salmo diz isso, né? A ação de graças pela libertação da morte. Não sabemos ao certo se essa morte é possível na vida de Davi, fosse talvez uma guerra, uma promessa de morte do inimigo, uma afronta dos adversários, ou se realmente fosse uma doença que ele tenha enfrentado. Mas nós vemos aqui ele dizendo claramente: Senhor, eu clamei ao Senhor por socorro e tu me curaste. Deus o libertou, Deus o curou. E a Bíblia está forrada de momentos, de situações onde nós vemos Deus operando com milagres, Deus operando com libertação, Deus operando com vitória sobre os inimigos, Deus operando com cura também. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Você crê? Deus cura também o físico, Deus cura a alma, Deus cura de doenças visíveis e das invisíveis, Deus cura em todo o tempo. Ele tem saúde para nós. Hoje, na nova aliança em Jesus, nós sabemos que lá na cruz do Calvário, Jesus levou toda a enfermidade no nosso lugar, Ele cravou ali. Por causa das feridas de Jesus, hoje nós somos sarados, amém? Se você precisa de cura para a tua vida, receba, porque o Senhor é cura, e Ele se manifesta, amém? E não se sabe ao certo quando Davi escreveu este salmo, mas muitos teólogos acreditam que tenha sido após um momento que eu vou ler aqui com vocês, porque pelas citações do salmo, ele fala de cura, ele fala de que clamou e o Senhor respondeu, ele fala que o Senhor trocou as suas vestes, nós vamos ler depois. E em 1 Crônicas, capítulo 21, certa vez aqui Davi fez algo ruim aos olhos de Deus. Muitas vezes quando a gente lê os salmos e vê Davi louvando a Deus, a gente pensa que está tudo bonitinho, ele com sua harpa celestial, louvando a Deus na graminha, tranquilo. Mas às vezes a gente não imagina que aquelas canções são fruto de uma batalha, aquelas canções são frutos de um sofrimento, aquelas canções muitas vezes são frutos de aperto e de momentos de desconforto, como até hoje acontece. Muitas vezes irmãos e irmãs compõem músicas para Deus e nós cantamos no culto, e é uma bênção, abençoa as nossas vidas, mas muitas vezes canções que foram escritas em momentos difíceis, muitas vezes canções que foram escritas no meio de lágrimas, não é? Muitas vezes de uma experiência pessoal com Deus, de oração, de batalha espiritual, de contemplar um milagre extraordinário, quando se não tinha mais o que fazer diante de um impossível. E Davi escreve também fruto de uma experiência dele. Nós vemos certa vez que ele fez algo que era mal aos olhos do Senhor, e por conta disso ele enfrentou uma peste, uma doença, ele e todo o povo de Israel. E essa doença matou milhares de homens, para ser preciso 70 mil homens na nação de Israel. E está lá em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que está acontecendo aqui? Davi, em um determinado momento de glória, de sossego, de um reino glorioso, Davi, rei de Israel, ele decide levantar um censo. Ele falou assim: eu quero saber quantos guerreiros temos na nossa nação, quantos homens que podem levantar a espada e ir para a guerra, caso nós precisemos. E aquilo, na verdade, a Bíblia diz que foi o próprio Satanás que colocou no coração de Davi. Foi uma atitude errada, foi uma atitude fruto de um orgulho, de dizer: eu tenho um grande exército, eu tenho uma nação poderosa, eu sou o chefe de um exército que não é páreo para ninguém. E aí ele faz esse censo, e isso não agrada a Deus. Deus queria que Davi confiasse que ele era o Senhor quem libertava Israel, não o exército, amém?
Deus queria que Davi confiasse que era da mão do Senhor que vinha a vitória, e não da força do seu exército. Nunca foi sobre o exército, mas foi sim sobre o favor e a bênção de Deus. E nós vemos nos versículos do 7 ao 14, de 1 Crônicas 21, está escrito assim, tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. O bom de Davi é que mesmo errando, ele tinha um coração ensinável, ele voltava lá, ele se arrependia, ele queria acertar as coisas. E aí diz lá no versículo 8 ainda, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, porque fiz uma grande loucura. Versículo 9, então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, um homem de Deus ali, um profeta, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Versículo 11, Gade foi falar com Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Primeira opção, ou 3 anos de fome, 3 anos de fome, ou que por 3 meses, segunda opção, você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou terceira opção, que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade, eu estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste, foi a terceira opção, a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Olha que coisa, Deus ainda dá uma opção para que Davi escolha, porque na verdade é sempre assim, o pecado gera consequências ruins. Deus não queria castigar ninguém, mas Deus não tinha como impedir que uma consequência ruim viesse, pela decisão errada de orgulho e de intenção errada do coração de Davi, rei daquela nação. E talvez para Davi tenha parecido melhor 3 dias, do que 3 anos de fome, ou 3 meses de perda nas batalhas. Para ele talvez pareceu mais tranquilo 3 dias de peste, e foi o que ele escolhe. E aí há aquela doença generalizada ali em Israel, 70.000 homens morrem, e na verdade até Deus ensinando a Davi que não é a quantidade do exército que daria a vitória, mas sim o fato de ter a bênção ou o favor de Deus ou não, Está comigo? Amém? E logo depois então o anjo do Senhor estava lá para destruir a terra, e Davi enxerga ali o anjo do Senhor, e ele se humilha, e ele clama a Deus por socorro, e Deus desiste do plano de destruir a terra, e Deus reverte e paralisa aquela peste. Nós vemos isso no versículo 16 ao 18, diz assim, Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Esse pano de saco é uma veste que eles usavam para se humilhar diante de Deus. Era uma roupa ruim, pano de saco, para realmente mostrar humilhação, mostrar a dependência de Deus. Eles faziam isso para se humilhar e chorar e buscar a Deus. Versículo 17, Davi falou para Deus o seguinte, por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O que acontece aqui? Ele desiste, Deus através do seu anjo ali, desiste de destruir aquela terra, a praga, a peste cessa, acaba, porque Deus ouve o clamor e a humilhação de Davi.
Mas aquele foi um dia terrível para Davi. Aquele foi um dia de choro, de lamento, de escolhas ruins e de colher as consequências dos seus atos ruins. Mas ali então o anjo termina esse momento dizendo: então levante um altar ao Senhor, adore a Deus, dizendo para Davi o seguinte: então consagre esse lugar, essa terra para Deus, se reaproxime do Senhor, levante um altar, dê adoração a Deus, busque a presença de Deus. Então, se você tanto deseja isso, faça isso. E aí Davi faz aquilo, ele compra aquela terra daquele homem chamado Ornã. Ali era uma eira, um lugar de malhar ali o trigo, de colheitas de trigo e de preparar ali aquele trigo após a sua colheita. Aquele homem era dono daquela terra, e Davi ele fala o seguinte: eu não quero sacrificar a Deus numa terra que não seja minha. Aquele homem até quis dar a terra para Davi, acho que ele viu o anjo do Senhor também, viu como a coisa ficou séria e poderosa. Ele falou: não, pode usar a minha terra. Mas Davi falou: não, eu vou pagar por essa terra, porque eu não quero oferecer a Deus alguma coisa que não me custe. E ele paga, ele compra aquele terreno, ele compra aquele lugar, ali ele levanta um altar ao Senhor, e ali ele faz um sacrifício. E acredita-se que seja sobre este momento de cura, de livramento, que Davi agradece ao Senhor lá no Salmo 30, que nós lemos. Eu não sei se não dá para dizer com certeza, se não foi neste dia que Davi escreve este salmo, talvez tenha sido em outro momento, talvez não tenha sido sobre a cura desta peste, mas sim de outra doença, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus cura, amém? O nosso Deus liberta. Não importa a confusão que você tenha se metido, meu irmão, não importa o buraco que você esteja, Deus é poderoso para te tirar de lá. Deus é poderoso para te tirar desta confusão, porque às vezes nós somos bons em nos colocarmos em muitas confusões, na verdade. Não vai cutucar o irmão do lado aí. A gente muitas vezes é bom em arrumar encrenca. A gente não pode ver ali uma confusãozinha que a gente quer se enfiar lá dentro. É do homem, é da natureza humana, a inclinação para as coisas erradas, a inclinação para o pecado. E muitas vezes nós estamos colhendo frutos ruins de decisões erradas que nós tomamos. Muitas vezes estamos no meio de um buraco e de um poço profundo que nós procuramos. E eu quero te dar uma palavra de misericórdia esta noite, porque não importa o poço em que nós estejamos, se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos tira de lá. Não importa as decisões erradas que você tenha tomado, e não importa o quanto essas decisões erradas trouxeram consequências terríveis para a tua vida, para a tua família, para a tua carreira, talvez até doenças para o teu corpo, como foi com Davi. Mas Deus é poderoso para nos tirar deste lugar. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. Ele é o Senhor que liberta, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que muda a sorte daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus por isso. A atitude errada de Davi provocou aquela peste, mas ao orar e se arrepender, Deus lhe traz cura e libertação. A cura daquela peste e também a libertação por não cair nas mãos do inimigo. Deus promoveu cura e libertação. O diabo pode ter te enganado, como enganou Davi. O diabo incitou a Davi para fazer aquele censo lá que não tinha que fazer. Muitas vezes o diabo nos leva a tomarmos decisões erradas, a fazermos escolhas ruins. E não importa se o diabo te enganou, não importa se o diabo te levou a fazer coisas que não agradavam a Deus, e isso pode ter trazido angústias para o teu coração, isso pode ter trazido consequências terríveis, mas esta noite é uma noite de cura e de libertação, porque o Senhor está aqui, amém? Amém, você crê? Amém. Até porque, na verdade, é nesse mesmo lugar aqui, nessa eira de Ornã, esse lugar que Davi levanta um sacrifício ao Senhor,
e um altar de adoração, é nesse mesmo lugar, esse lugar que Davi escolhe e separa, para que um dia o templo fosse reconstruído ali. No capítulo 22 de 1 Crônicas, o capítulo todo fala sobre a preparação da construção futura do templo, que seria por Salomão, filho de Davi, mas Davi faz questão de deixar tudo preparado e orientar o seu filho o que deveria fazer. Eu quero ler com vocês, capítulo 22, o capítulo seguinte ali, do 1 ao 5, Davi disse o seguinte: aqui nesse lugar, onde ele estava ali, levantou um sacrifício ao Senhor. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Versículo 3, Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além da madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Versículo 5, pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para a glória, para o nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, a Bíblia diz aqui, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Davi amava o Senhor, Davi amava a obra de Deus. Davi providencia tudo que Salomão precisaria para reconstruir o templo. Ele se esforça, ele faz o melhor que ele pode, com toda a excelência, e ele deixa orientações ali para o seu filho também. E isso vem até como um fruto de uma experiência com Deus, o fruto da cura, da libertação, da obra do Senhor em sua própria vida. Davi, ele fala: eu quero fazer o melhor de volta para Deus, eu vejo que este lugar onde eu tive um encontro com Deus, é um lugar maravilhoso, como nós cantamos, eu não quero mais sair daqui. Talvez Davi pensou a mesma coisa, ele falou assim: que Deus esteja neste lugar, e que outras pessoas tenham um encontro com Deus neste lugar, então nós vamos construir o templo aqui, vou deixar tudo preparado para Salomão. E ele dá orientações, inclusive, para Salomão. Vamos ler um pouquinho mais aí, versículo 6 em diante. Então chamou Davi Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 7, Davi disse a Salomão o seguinte: meu filho, eu tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue, fez grandes guerras, você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Versículo 10, este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, Davi falando, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que bênção. E Salomão faz isso. Salomão constrói o templo naquele lugar. Mais para frente, em 2 Crônicas. A gente estava em 1 Crônicas, 2 Crônicas. Capítulo 3, versículo 1. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor lhe havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Aquele mesmo lugar. Lá nos capítulos, inclusive, do 5 ao 7 de 2 Crônicas, você pode ler lá a construção, a preparação dos utensílios do templo, a separação dos levitas, de tudo que seria feito naquele lugar, e a inauguração, a dedicação daquela casa ao Senhor.
E ali existem instrumentos musicais que Davi tinha deixado para isso. Existiam pessoas para tocarem, cantarem e celebrarem a Deus. E ali eles tiveram dias de festa, semanas de festa na casa de Deus, na inauguração do templo. E eles cantaram muitas canções. E acredita-se que o Salmo 30 foi cantado ali naquele dia também, por ter sido talvez tão especial, por ter sido, partindo da ideia de que foi escrito naquele mesmo lugar há anos atrás por Davi, que já estava morto antes de Salomão. Acredita-se que naquele lugar foi cantado este salmo, o Salmo 30, bendizendo ao Senhor, dizendo que Deus é o Deus que cura, dizendo que Deus é o Deus que liberta, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, dizendo que a ira de Deus até dura um pouquinho, porque Ele é justo, Ele não pode negar o pecado, negar os nossos erros, a ira dEle acontece, mas o seu favor dura para sempre. Amém? Agora note isso, veja isso, no lugar onde Davi é destruído, quase destruído, naquele mesmo lugar é onde ele levanta um altar ao Senhor, e onde mais tarde Salomão ergue o templo e estabelece a casa de Deus. E tem um ensinamento aqui nessa parte da Bíblia, que é o seguinte: o lugar onde o diabo tentou matar você, o lugar onde o diabo tentou acabar com a tua vida, acabar com a minha vida, é nesse lugar que nós podemos levantar um altar ao Senhor e trazer a presença de Deus para mudar a nossa história. Alguém está me entendendo? E digo mais para você, é nesse lugar que nós vamos louvar a Deus. É neste lugar, é nesta área que o diabo tentou acabar com você. O diabo tentou envergonhar e destruir a tua vida, pois é nessa área, é nesse lugar aí, que você vai levantar louvores a Deus e vai dar glórias ao nome de Deus. Ah, pastor, mas eu era mulherengo antes de conhecer a Jesus. Eu era infiel, pastor. Pois tudo bem. É nessa área que Deus te cura. E é nessa área que a partir de então Ele te transforma, amém? E é nessa área que agora o seu casamento vai ser para a glória de Deus, nesse mesmo lugar. Mas pastor, eu era viciado naquilo, nisso, não importa no que você era viciado. Mas um dia Deus te encontrou, um dia Deus mudou a sua história, amém? E é nessa mesma área, eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida, é nessa mesma área, nesse mesmo lugar, onde você passou vergonha, que agora você vai glorificar o nome de Deus, e você vai ajudar outras pessoas a serem libertas de vícios também, onde você vai poder olhar e dizer com a tua vida, é possível viver livre de qualquer coisa. É assim que Deus faz. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, amém? Pastor, eu era deprimido, pastor, eu era preocupado, eu era ansioso. Tem gente que ainda é, mas eu te digo, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te transforma, e você vai passar agora a carregar a paz de Deus que excede todo o entendimento, e você vai poder orar por pessoas deprimidas e angustiadas, e elas serão libertas também. É nesse lugar onde o diabo tentou envergonhar a tua vida, tentou derrubar você, é nesse mesmo lugar que Deus te levanta, você levanta um altar ao Senhor, e você vai poder dizer, o Senhor me curou, o Senhor me transformou, glórias ao nome do nosso Deus, amém? Aleluia, porque é assim que Deus faz, sabe, essa casa, essa igreja, esse lugar está cheio de pessoas que já viveram coisas ruins na sua vida. Esse lugar está cheio de alguma coisa. Pode ter sido um ex-deprimido, um ex-viciado, um ex-incrédulo. Talvez se você olhar para a tua própria vida, uns anos atrás, você vai falar, nunca estaria num lugar como esse. O último lugar que você ia me encontrar, pastor, era dentro da igreja. Mas olha como Deus faz. Olha o que Deus
faz. Quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história para sempre. Ele transforma os nossos dias. E quantos aqui podem dizer essa noite como Davi: Senhor, eu clamei a Ti e Tu me curaste? Quem pode dizer isso aqui essa noite? Deus tem mudado a nossa vida, Deus tem mudado a nossa história. Tem gente que entrou aqui quebrado, tem gente que entrou aqui angustiado, deprimido, ferido, mas Deus tem entrado na tua história e mudado a tua vida, amém? Deus é maravilhoso. Vamos continuar no Salmo 30, estou só te dando o contexto do Salmo. Agora no versículo 8 ao 10, o que ele diz? Por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Se eu morrer, é isso que ele está dizendo, se eu morrer, que proveito que vai ter? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Versículo 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Traduzindo aqui, Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu não vou servir para nada se eu estiver morto. Eu gostaria de louvar o Teu nome, eu gostaria de falar das Tuas grandezas, mas os mortos não falam, Deus, não dá mais, o pó não vai poder glorificar o Senhor. Ele fala o seguinte: que proveito que vai ter se eu voltar ao pó? Então Davi clama ao Senhor, ele implora por socorro. E você sabe que quando você está num lugar de aperto, num lugar de dificuldade, lá no fundo do poço mesmo, tudo que você precisa fazer é clamar pelo Senhor, é pedir socorro, é pedir por socorro, como aquele cego lá no caminho de Jericó, se eu não me engano, Bartimeu. Jesus está passando por ali e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém vira para ele e fala: cala a boca, você está atrapalhando, o mestre está passando, tem agenda para cumprir, ele é um homem importante, o que você está falando aí, gritando? Fique quieto. Mas ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto não poderia terminar de outra forma. Jesus para tudo e fala o seguinte: quem está gritando aí, chama ele aqui. E aqueles mesmos que falavam para ele: fique quieto, agora estão falando: fique contente, Jesus está te chamando, vamos lá. Bando de falso, né? E aí Jesus o cura naquele dia. Jesus cura aquele homem cego. Sabe por quê? Porque Deus responde ao nosso clamor. Deus responde à nossa fé. Deus responde à nossa oração. A nossa oração. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu li esses dias e ouvi a respeito disso esses dias, de que um pastor, homem de Deus, falando que Deus não responde à necessidade. Se ele respondesse à necessidade, não teria necessidade nenhuma de ninguém, não é verdade? Deus não responde à necessidade, mas Deus responde à fé. Deus responde à fé. Quando você ora, você crê, você clama, você pede que Deus entre na sua necessidade, e aí Deus responde, amém? O segredo da mudança é a oração. Diga oração. Oração. Quando clamamos a Deus, Ele muda a nossa história. Quando dobramos nossos joelhos, quando fechamos os nossos olhos, meu irmão, você está saindo dessa esfera terrena, onde essa bagunça ao teu redor te faz tão mal, e você, quando fecha os seus olhos, na verdade, os céus se abrem sobre a tua vida, e quando você faz uma oração sincera, de coração, Deus muda a tua história. Deus muda a tua história. Existe algo na sua vida hoje que precisa ser restaurado? Existe algo na tua vida hoje que precisa ser mudado? Existe algo que talvez você vê morrendo aos poucos? Está doente, está acabando com a tua vida? Clame ao Senhor, corra para os braços do Senhor,
Faça isso essa noite, experimente fazer isso. Se a sua vida financeira está desmoronando, corra para Deus. Se o teu relacionamento conjugal está morrendo, corra para Deus. Se a tua vida espiritual está um fracasso, está vazio, corra para Deus. Se você não vê saída de um diagnóstico, de uma doença, seja no corpo, seja na tua alma, corra para Deus. Ele tem cura para a tua vida, Ele tem libertação e salvação para a tua história. Amém? Você pode levantar as tuas mãos e dizer: eu recebo, Senhor, eu recebo. Salmos 30, pode abaixar a mão aí, versículo 4 e 5, 11 e 12, diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 11: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Davi está falando o seguinte: cante louvores. Fala para o teu irmão aí, você pode ser desafinado, pode falar para ele, não vai pegar mal para você, eu que estou falando. Você pode ser desafinado, e para alguns deve ter falado: o pastor viu, hein, louvor, pastor viu. Não, mas você pode ser desafinado, diga para ele: mas o teu louvor Deus recebe e muda a tua história quando você louva ao Senhor. Amém? Você quando louva, sabe o que acontece? Quando nós louvamos a Deus, o inimigo fica confuso, porque ele está pensando o seguinte: se coloca na pele do capiroto lá um minutinho. Ele diz o seguinte: eu estou tentando tornar a vida desse cara um inferno, eu estou levantando dificuldade, eu estou mandando acusação, eu estou disparando lá uns demônios parceiro aqui para tentar confundir ele, colocar umas ideias doidas, levar para um caminho errado. E esse cara se levanta para louvar a Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O inimigo fica confuso, o diabo fica confuso, porque ele tenta te colocar para baixo, e você levanta a sua boca e louva ao Senhor, levanta as suas mãos, levanta a sua voz. Pode louvar aí, irmão, porque isso é pela fé. Amém? Nós não louvamos porque está tudo bem, na verdade nós louvamos porque vai ficar tudo bem. Nós já estamos comemorando antes da hora, porque a gente gosta de comemorar, né? Dura mais tempo a festa se você começar a fazer festa agora. Recebe aí. Recebe aí. O que Deus tem para fazer na tua vida é tão maravilhoso que a festa merece ser prolongada. Então comece a louvar agora, comece a celebrar agora, porque o que Deus vai fazer na tua história, a cura, a libertação, o choro mudando em alegria, a veste de luto e de dor se transformando em vestes de festa e de alegria, isso vai marcar a tua vida para sempre. Por isso já começa a louvar, já comece a glorificar o nome do Senhor. Ele está dizendo isso, porque a sua ira dura só um momento. É o que eu disse muitas vezes, essa ira foi provocada por nós mesmos, nossos erros, nossas escolhas erradas, a gente que foi cabeça dura, escolheu mal. E Deus é justo, Deus não abençoa o pecado destrói mesmo. Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa, que quando você ora, se humilha e se arrepende, aquela ira dura só um momento, e vem o favor de Deus e a graça, e a misericórdia que dura a vida inteira. A vida inteira. A Bíblia diz: aonde reinou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O diabo que teve uma brecha entrou lá na tua vida e te causou um dano temporário. Na verdade agora chega a presença de Deus, e chega para ficar,
e chega para governar a tua vida para sempre. E o que era para te causar destruição, na verdade é um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor. Naquele lugar onde o diabo achou que ia acabar com a tua vida, é lá mesmo que Deus te levanta para viver uma vida nova, para recomeçar a tua história e para ser uma testemunha viva para todo mundo de um Deus que liberta, que cura, que transforma, que abençoa. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Não diz quanto tempo que dura a noite, porque na verdade tem noites nas nossas vidas que são tão longas, não é verdade? Períodos de dificuldade, quando você perde o sono, preocupado com alguma coisa, com uma notícia ruim, aquela noite parece que nunca termina. Já passou a noite no hospital, acompanhando alguém? Meu Deus, não acaba nunca aquela noite. A não ser que você tenha um sono do justo, né? Dormiu lá, encostou, capotou. Mas geralmente não, porque entra enfermeiro, sai, acende luz, apaga e tem barulho. Geralmente você não dorme nada, é terrível. A Bíblia e Davi está dizendo aqui sobre noite. Momentos que parecem que a dor e o sofrimento não vão ter fim. Muitas vezes a noite é longa. E a noite é escuro. Se apagar a luz aqui, fica escuro. A noite ela é quieta. A noite ela muitas vezes causa medo. Não sei se você quando criança tinha medo do escuro. Uns até hoje têm medo de escuro. Mas a noite faz isso. Uma árvore balança lá fora de casa e parece que tem um monstro no seu quarto. Porque a noite faz isso. A gente ouve barulhos estranhos. As coisas parecem assustadoras, mas é porque está de noite. É porque está de noite, porque quando amanhece, a gente percebe que era só uma árvore. A gente percebe que aquele barulho era um gato que estava na frente da nossa casa. A gente percebe, com a luz tudo fica mais evidente. Dá para entender o que está acontecendo. E Davi diz o seguinte: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso me lembra de Jesus. Jesus morreu, era uma sexta-feira, a gente falou isso na Páscoa, no Natal, e você que é crente deveria lembrar disso todo dia. Jesus morreu numa cruz terrível, numa sexta-feira, 3 horas da tarde. A ti entrego o meu espírito, está consumado. A esperança foi embora. Os religiosos olharam ali e falaram: esse falastrão é o fim dele. Acabou aqui o mito de Jesus. A lenda de Jesus acaba hoje. Os seguidores de Jesus tristes, pensando: puxa, mas não era ele o Messias? Ele que salvaria as nossas vidas dos romanos. Mas os romanos mataram Jesus. A princípio, ninguém conseguiu evitar. Que fim trágico, que pena, que triste. Mas como a gente costuma dizer, o domingo estava logo ali. Foi na sexta, sábado do silêncio. Mas no domingo, alguma coisa aconteceu. No domingo, a sepultura se abre. No domingo, Jesus ressuscita dentre os mortos, conversa com as mulheres, conversa com os discípulos. Na verdade, Jesus mostra que foi para isso que ele havia vindo. Ele tinha dito: a sexta-feira da morte antecedeu o domingo da ressurreição, o dia da vitória. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Davi está falando: a noite pode parecer longa, mas cada hora que passa é uma hora a menos de noite. Cada hora que passa é uma hora mais próximo do amanhecer.
e a alegria virá pela manhã. A noite pode parecer terrível. Você está me ouvindo aqui e talvez eu estou falando por metáfora, mas pode se aplicar à tua vida. Você pode estar passando por um momento de noite na tua vida, de dor terrível, enfrentando lutas. Mas meu irmão, a vitória está chegando, está a caminho. Amanhã vai chegar e a alegria virá pela manhã. A vitória na vida dos filhos de Deus, eu gosto de dizer isso, é uma questão de tempo. Diga tempo. Não é uma questão se eu vou vencer. Será, pastor? Acho que eu tenho que orar a Deus que eu vença. Não, meu irmão, a vitória na vida de alguém que ama a Deus e serve ao Senhor, ela é certa. E é uma questão de tempo. Hoje não aconteceu nada na tua vida? Escreva aí na tua agenda, um dia a menos. Um dia mais próximo do dia da vitória. Amanhã não chegou? Risca lá na tua agenda, 2 dias a menos para o amanhecer, para a alegria que vai vir pela manhã, para o domingo da ressurreição, o dia da vitória. É uma questão de tempo. Então eu vim essa noite te dizer: confie no Senhor, se anime, cante louvores ao nosso Deus, cante como um vencedor que você é, que Jesus morreu na cruz para que você fosse, e eu também. Amém? Vamos ler juntos Salmos 30, 4 e 5, 11 e 12. Vamos ler: cantem louvores ao Senhor. Quero ouvir você, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Você pode ficar de pé, aplaudir ao Senhor. Aleluia! Se você entende o que Deus faz,